Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar inicialmente toda a população paraense que neste momento nos assiste pelas redes sociais, que nos assiste pelos diversos veículos de comunicação que prestigiam esta coletiva. Cumprimentar a imprensa em geral, cumprimentar o vice-governador do Estado, Lúcio Vale, cumprimentar e agradecer a presença do senhor Wanderson de Oliveira, secretário nacional de Vigilância em Saúde. Muito obrigado pela sua presença e agradecido pela forma atenciosa e parceira com que o Ministério da Saúde tem atuado em favor de todos os estados do Brasil. Leve ao ministro Mandetta o nosso reconhecimento e a parceria constante em favor dos paraenses e dos brasileiros. Cumprimentar o secretário estadual de Saúde Pública, Dr. Alberto Beltrame. Em seu nome, estender os cumprimentos aos colaboradores da Secretaria de Saúde do Estado e a todos os profissionais de saúde, guerreiros que defendem e protegem a população do nosso Estado. Cumprimentar também a doutora Gisele Viana, em seu nome, a todos os colaboradores do Instituto Evandro Chagas, e ressaltando o trabalho excepcional com que a pesquisa, com que a ciência tem servido à nossa sociedade, e a minha homenagem a todos os colaboradores dos laboratórios, e particularmente do Instituto Evandro Chagas, do LACEN, do Laboratório Central do Estado do Pará. Inicio esta coletiva reafirmando aquilo que há poucos minutos atrás houve a confirmação por parte do Instituto Evandro Chagas da primeira confirmação de coronavírus no território paraense. Na última rodada, a partir das 19 horas do dia de ontem, quando o último boletim foi publicado, nós tivemos a verificação por parte laboratorial no Instituto Evandro Chagas de 8 exames que simultaneamente foram verificados dentre, até então, os 27 casos suspeitos que estavam no status do Estado do Pará. E, por volta das 15 horas de hoje, houve a confirmação de um caso positivo e 7 casos descartados. Portanto, a atualização no Estado do Pará atual, nós temos 19 casos no status suspeitos, temos um caso positivo, todos os outros casos descartados. Este caso específico, nós já fizemos contato com o paciente está em seu domicílio, esteve hospitalizado, condição de saúde absolutamente sob controle, em situação estável, um paciente de 37 anos. Este caso é um caso importado do Rio de Janeiro, o que inclusive merece destaque, já que nós não estamos tratando de um caso que tenha circulação interna, que tenha circulação comunitária. Nós estamos diante de um caso específico importado do Rio de Janeiro. O paciente esteve durante o Carnaval no Rio de Janeiro e, posterior à sua chegada, apresentou os sintomas, procurou um laboratório privado, um atendimento de emergência privado, foi encaminhado para o hospital privado, teve todos os tratamentos adequados
recebeu alta, inclusive hoje de manhã, antes mesmo da confirmação do diagnóstico, e quando, inclusive, eu mesmo pessoalmente falei por telefone com o paciente, está absolutamente tranquilo, família tranquila, está se sentindo bem, e ele já, inclusive, no momento que falei com ele, já tinha recebido alta do hospital e já estava em deslocamento para sua casa, já com todos os procedimentos, protocolos, dentro do que regra o plano de emergência do Ministério da Saúde, como também da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, queremos tranquilizar a população de que, até o momento, este caso, nós já passamos, inclusive, a ter uma atenção especial com as pessoas que, nos últimos dias, tiveram convívio com este paciente, para visualizar se pessoas próximas apresentam sintomas que merecem a atenção de urgência especializada para estes familiares. Entendo que neste momento sejam estas as observações. Queria agradecer, Dr. Wanderson, a sua visita. Nós estivemos pela manhã no Instituto Evandro Chagas. Vou deixar que o Dr. Wanderson possa explicar os detalhes, mas aqui reconhecer a importância do trabalho que está sendo feito pelo Evandro Chagas. O Evandro Chagas hoje não apenas serve ao Estado do Pará, mas serve a diversas unidades do Brasil. Hoje certificou-se, inclusive, colaboradores de 15 estados que estarão com os seus laboratórios preparados para o desdobramento da verificação e diagnóstico, para descentralizar este atendimento. Em parceria com o Ministério, nós tivemos a boa notícia de que o Ministério estará cedendo, inclusive, equipamentos para fortalecer o nosso laboratório central e, a partir daí, termos condição de descentralizar o atendimento do Evandro Chagas e dar celeridade para os próximos exames que sejam necessários serem feitos. Queria, por último, e claro, vamos abrir para perguntas, na minha introdução, dizer que eu acabo de receber os representantes dos operadores de shopping centers do Estado, onde me comunicaram da decisão de restrição de horário de funcionamento, onde os shoppings passarão a operar de meio-dia às 20 horas, mantendo todos os serviços. Excepcionalmente, eles estão avaliando a questão dos serviços de cinema, não apenas pela questão em saúde, mas também porque registram que há uma suspensão, na verdade, da grade de oferta dos serviços, e isto levará com que todos os cinemas do Brasil venham a suspender, na verdade, suas programações. Mas o shopping continuará funcionando de meio-dia às 8 horas da noite, com todas as atenções no sentido, a distância nas praças de alimentação, oferta de higienização das pessoas, para tranquilizar a população neste sentido. Imediatamente eu passo a palavra ao Dr. Wanderson. Seguramente a razão desta audiência aqui é a curiosidade e o prestígio da sua presença entre nós. Muito obrigado. Esta é a primeira coletiva fora de Brasília e nós temos que valorizar este gesto do Ministério da Saúde. E mais uma vez a minha gratidão em nome do povo do Pará, gratidão pela escolha do nosso Estado, gratidão pela atenção e também, quero publicamente aqui dizer, gratidão pela forma responsável com que o ministro Mandetta e com que você tem liderado este processo. Nos passa tranquilidade, nos passa de que, sob as mãos do ministro Mandetta e sob suas mãos, nós estamos sob um bom comando para nos levar à travessia deste momento
de dificuldade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o governador Helder Barbalho pela gentileza e pela compreensão da necessidade de ter o apoio não só do senhor como governador, mas de todos os governadores do Brasil inteiro, numa solidariedade à saúde pública brasileira, onde nós estamos, neste momento, sendo testados, sendo colocados à prova de um desafio que é mundial. E o Brasil tem demonstrado capacidade de compreensão, absorção e resposta oportuna e adequada para cada realidade, cada cenário em um país continental. Poucos países têm um sistema único de saúde como o SUS para poder falar que tem capacidade de resposta. Cumprimentar o vice-governador do Estado, Tom Vale, cumprimentar o secretário de Estado da Saúde, Dr. Alberto Beltrame, e também presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e em seu nome também cumprimentar o Dr. Williams, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, com quem tem nos ajudado, tem colaborado, porque fazemos parte de uma única equipe. Nós não somos isolados, nós não estamos dando uma orientação isolada, nós estamos fazendo isso em várias mãos, discutindo com os estados, discutindo com os municípios, compreendendo a realidade de cada localidade e, obviamente, trazendo uma unidade nacional fundamental no enfrentamento de emergências de saúde pública. Cumprimentar aqui a todos os repórteres e todos que estão nos assistindo. O Ministério da Saúde conclui hoje, dia 18, a capacitação de todos os estados brasileiros na realização dos testes laboratoriais específicos para o coronavírus. É um processo diferente de outras emergências que nós vivenciamos no passado, onde os testes eram realizados somente em laboratórios de referência. Com isso, nós ganharemos muita capilaridade, mais celeridade, podendo assim ajustar as medidas não farmacológicas a cada realidade nacional, a cada local. Mesmo na China, durante o período mais crítico, não houve uma disseminação homogênea em todo o território chinês. A mesma coisa não está acontecendo nem na Itália, nem na Alemanha, nem na França. Então é fundamental reconhecermos as diferenças regionais e adequarmos às experiências ou às medidas não farmacológicas. Deste modo, nós estamos com um conjunto de 15 mil testes já distribuídos. Então, temos 15 mil testes distribuídos para todo o Brasil. Nesta semana, teremos mais 10 mil testes que já estão sendo distribuídos para os estados. E, a partir de amanhã, aqueles estados que agora tivemos aqui, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Ceará, concluíram essa capacitação. São profissionais que já têm experiência na realização de testes moleculares. O que nós fizemos aqui foi um alinhamento do procedimento para que as máquinas sejam calibradas de acordo com os kits que nós estamos distribuindo, que foram produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz. Estamos, neste momento, com um modelo de vigilância de casos, ainda dentro de um cenário de transmissão relacionada a casos importados. Pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias, tenhamos que ajustar o modelo de vigilância para um cenário mais ampliado. Estamos hoje com o site, de acordo com o site do Ministério da Saúde, com um total de 291 pessoas confirmadas pelo coronavírus,
No entanto, houve um aumento muito expressivo. A cada 3 dias nós temos dobramos o número de casos suspeitos e confirmados. Então esse dado vai passar por uma atualização, né, agora nas próximas horas. A equipe do Departamento de Informática do SUS está ajustando essa informação. São 8.819 casos em todo o Brasil, até o momento suspeitos, os casos que foram registrados no sistema de informação, e 1.890 casos descartados. Temos casos em todo o Brasil. Então nós estamos no momento de rever o modelo de vigilância, porque não faz mais sentido daqui a alguns dias, pode ser algumas horas, a investigação de uma relação sempre ligada à viagem internacional. Nós vamos ter que ampliar este olhar, e para isso estamos discutindo com as secretarias estaduais e municipais. Além desta medida, foi criado um comitê de emergência liderado pela Casa Civil da Presidência da República. Neste momento, o ministro Mandetta, junto com os demais ministros, o presidente Bolsonaro, estão esclarecendo para a população o conjunto de medidas adicionais que extrapolam o setor saúde, que são fundamentais para reduzir o impacto da epidemia, desta pandemia na sociedade brasileira. O Ministério da Saúde já está trabalhando desde o dia 22 de janeiro com o Centro de Operações de Emergências. Fizemos reuniões com as secretarias estaduais e municipais em Brasília, fizemos legislações, fizemos aquisição de materiais, fizemos protocolos, procedimentos, planos. Todos os estados do Brasil, e o estado do Pará fez também a mesma estratégia, ou seja, desenvolveu um plano de contingência para trabalhar com cenários diferentes ao longo das próximas semanas, do outono e do inverno, que se inicia agora dia 20. Então, nós estamos entregando para a sociedade brasileira mais um compromisso que o ministro Mandetta havia colocado dentro do plano de contingência, que é a descentralização da realização dos testes específicos para a investigação do coronavírus. E quero reiterar aquilo que nós conversamos agora há pouco, que a partir do estado do Pará estamos iniciando um trabalho de automação da rede nacional de laboratórios, com a instalação de equipamentos automatizados. Então, todo aquele processo que o senhor acompanhou agora pela manhã, com vários profissionais tendo que fazer etapas diferentes para chegar ao resultado, este equipamento vai dar mais celeridade. Além disso, colocaremos mais uma máquina para aumentar a capacidade de investigação laboratorial no Laboratório Central do Pará, liberando desta maneira o Instituto Evandro Chagas para atividades de apoio às demais unidades da Federação e também até mesmo outros países. A gente tem apoiado o Paraguai, a Argentina, outros países têm pedido apoio ao Brasil e assim temos feito. Além disso, estamos também, junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará, ampliando a capacidade para o interior do estado, né, a região de Santarém, Marabá e Macapá, se não estou enganado, já a partir dessa estratégia combinada com a Secretaria Estadual do Estado, com a Secretaria do Estado do Pará. Então eu tenho certeza que, apesar da emergência ser tão preocupante para toda a sociedade, ela vai deixar alguns legados importantes, e entre esses legados estará a capacidade laboratorial nacional, permitindo assim que os cidadãos possam saber a sua condição de saúde de uma forma mais oportuna. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do senhor, as palavras, o apoio, e continuamos contando com o apoio do senhor, do secretário Beltrame e de todos os secretários municipais e, principalmente, mais importante, de toda a população paraense no enfrentamento a essa emergência. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Wanderson. Lembrando, nós estamos transmitindo este momento para
os outros 143 municípios do Estado, em que estimulamos e mobilizamos os secretários municipais de saúde para que pudessem, por teleconferência, acompanhar este momento para a socialização e a facilitação da comunicação simultânea com os 144 municípios do Pará. E também de todo o Brasil, através do site do Ministério da Saúde. Vou passar a palavra para o secretário Beltrame e, em seguida, nós estaremos à disposição para responder aos questionamentos aí impressos. Uma abordagem muito ampla aqui das evidências. Nós temos tido contato permanente com a imprensa aqui do Pará e mesmo nacional. Eu quero apenas cumprimentar o governador Helder Lavado, o nosso vice-governador Lúcio Vale, toda a imprensa, todos os órgãos de imprensa, todos os paraenses, toda a população brasileira que nos acompanha nesse momento, nessa transmissão dessa entrevista coletiva, que pela primeira vez se desloca do Ministério da Saúde para a unidade da Federação diferente de Brasília, e saudar de modo muito especial o querido secretário Anderson Oliveira, um querido amigo, grande conhecedor de vigilância em saúde. Nós trabalhamos juntos por vários anos no Ministério da Saúde. Eu conheço desde 99, eu estava no Ministério já quando ele chegou, no início de 2000, e nós temos uma grande relação. Enfrentamos juntos o H1N1, enfrentamos juntos o Zika vírus, revelamos ao mundo o Zika vírus, e, enfim, é um trabalho que nós temos feito muito alinhados ao Ministério. O Anderson, leve do povo paraense, leve da Secretaria de Estado da Saúde, o nosso agradecimento, o nosso abraço, sobretudo a equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, ao nosso querido amigo ministro Mandetta, ministro secretário executivo Gabardo, toda a equipe do Ministério, todos velhos conhecidos, velhos amigos que têm nos facilitado muita interlocução ao longo desses dias de mais um desafio que o Sistema Único de Saúde vai enfrentar. Anderson, eu gostaria também de dizer aqui do nosso reconhecimento pelo teu trabalho, executado com serenidade, com tranquilidade, com qualidade técnica, e nós louvamos isso. A tua forma de conduzir esse processo foi inspiradora para todos os secretários estaduais e municipais de saúde, levando sempre uma palavra coerente, correta, segura, baseada na melhor evidência disponível no momento, nos conferindo uma grande segurança para a condução dos sistemas de saúde nos estados. Eu falo aqui no caso do estado do Pará, mas falo também em nome dos demais estados da federação, na condição de presidente do CONAS. Todos os secretários estaduais estão nos vendo nesse momento e nos saudando também. Acabei de receber mensagens dos secretários, solidarizando com o secretário Anderson e, sobretudo, fortalecendo o nosso apoio, a nossa solidariedade e, sobretudo, o nosso agradecimento ao secretário Anderson pela disponibilidade e pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado por estar conosco aqui no Pará. É uma distinção para os paraenses, é uma distinção para todo o povo da Amazônia poder ter, a partir aqui de Belém, uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, com informações novas, informações corretas e mais uma vez insistindo que essa é a forma correta de obter informações. Eu havia dito hoje pela manhã ainda, numa entrevista que eu concedi a um canal de TV, quando se circulavam muitas fake news e que havia um caso de se que a CESPA, assim que garantindo a transparência com que tem conduzido o governo do governador Helder, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará
seria a primeira a dar informação à sociedade do Pará quando tivéssemos um caso confirmado. Isso aconteceu hoje às 15 horas, como o governador Helder acabou de informar, já havíamos informado isso pelas redes sociais. Então, nós estamos cumprindo o nosso compromisso de transparência, de seriedade no trato da coisa pública e, sobretudo, voltando a transmitir uma mensagem de tranquilidade, de serenidade e de que, como foi dito aqui pelo secretário Anderson, nós, no Pará, fomos um dos primeiros estados a aprontar o seu plano de contingência e que nós estamos seguindo à risca nesse momento. E agradecer o apoio do Ministério pelas sugestões, pelo acolhimento do nosso plano e sempre deixando claro que nós estamos falando desse momento, da verdade desse momento, que poderá, como disse o secretário Anderson, mudar nas próximas horas, nos próximos dias. Importante que a gente possa passar a segurança de transparência, de segurança e de que o governo do Estado do Pará, a Secretaria do Estado de Saúde, estão empenhadas em garantir a segurança das pessoas e garantir o melhor dos nossos esforços para que a assistência e a adequada identificação dos casos e adequado encaminhamento e tratamento de cada um deles é um compromisso que nós assumimos com o povo do Pará, honrando a tradição, honrando os compromissos do próprio governador Helder e que nós estaremos lá vigilantes na Secretaria Estado da Saúde para informar, para acolher e, sobretudo, para orientar e, eventualmente, tratar os casos que nós venhamos a ter. O Pará está preparado para enfrentar esse desafio e nós contamos, com certeza, com o apoio do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, do secretário Anderson e de todo o Ministério, e estamos prontos para mais um embate, mais um desafio que o SUS desafia nesse momento. Muito obrigado, Anderson. Realmente uma grande alegria para nós todos termos a oportunidade de compartilhar contigo aqui nesse momento uma coletiva nacional em que nós estamos transmitindo para todos os rincões do Brasil a voz do Ministério e a voz da serenidade da Secretaria de Vigilância em Saúde. Obrigada. Vamos iniciar agora a rodada de perguntas, começando pela ordem. O repórter Fabiano Vilela, da TV Globo, por favor. Boa tarde a todos. Primeira pergunta para o secretário Beltrame. Secretário, de que cidade é o primeiro paciente infectado com Covid-19 no Pará? E aproveitando para saber como é que está a orientação da SESTA dos outros órgãos do Estado, especialmente em aeroportos, portos e rodoviários. Bem, o primeiro paciente confirmado é um homem de 37 anos que chegou da cidade do Rio de Janeiro no dia 2, começou com seus sintomas no dia 6, um quadro febril, uma pequena disfunção respiratória, ele procurou um hospital privado, teve uma internação em decorrência desse desconforto respiratório, foi testado e, enfim, confirmado no dia de hoje. Então, as informações que o governador já repassou é que ele está em domicílio, na cidade aqui de Belém, ele é morador de Belém, vive em Belém, esteve no Rio de Janeiro, ele está em casa nesse momento já com as orientações, nós temos o contato para eventuais, enfim, eventual socorro necessário que ele possa necessitar e todas as orientações em relação ao protocolo de proteção dele, pessoal e da família dele foram repassadas. A orientação segue a mesma em relação a todo o estado do Pará, da coleta de materiais, dos casos suspeitos. Nesse momento nada muda. O fato de nós termos um caso confirmado não altera o nosso plano de contingência. Nós estamos exatamente essa situação. Como nós já havíamos adiantado a todos, era uma questão de tempo que se confirmasse o primeiro caso, aconteceu aqui em Belém, assim como poderá nas próximas horas confirmar os novos. Nada muda nesse momento, é um caso realmente importado, como já foi dito, ou seja, nós não temos aqui transmissão local ou transmissão
comunitária, o que nesse momento é uma boa notícia, e que nós somente o tempo vai nos dizer como se comportará o avanço dos casos aqui no Estado e na cidade de Belém. A pergunta sobre o reforço nas orientações em portos, aeroportos, rodoviários, está tendo um trabalho nesse sentido? Sim, é importante deixar claro que a competência de vigilância sobre portos, aeroportos e fronteiras é uma competência federal, é uma competência da Anvisa. Mediante o decreto do governador Helder assinado ontem, nós estamos preparando uma intervenção juntamente já combinada com a Anvisa para reforçar, com a presença do governo do Estado, com a presença da CESPA, para a orientação de todos os passageiros que cheguem ou nos portos ou aeroportos do Estado inteiro, principalmente aqueles que venham de fora do Estado. Com orientações, com contatos, com informações úteis sobre sinais, sintomas e o que fazer em cada situação. Então, esse reforço já começamos a trabalhar nisso ontem e vamos agora ir colocando em todos os portos e aeroportos do Estado, em parceria de comum acordo com a Anvisa. Ontem ainda tivemos uma reunião com os representantes da Anvisa aqui no Pará e acertamos o modo de operação disso. Por exemplo, Santarém não há servidores da Anvisa. Então, nós colocaremos servidores da CESPA para fazer esse trabalho, embora a competência siga sendo da Anvisa, mas como nós estamos muito irmanados, muito alinhados, nós faremos isso de forma compartilhada com a Anvisa. Pergunta agora, por favor, ao secretário Wanderson. Neste momento, quantos testes estão disponíveis em todo o país e de que forma esses testes estão sendo divididos e distribuídos entre os estados e o Distrito Federal? Nós adquirimos inicialmente 31 testes produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz Biomanguinhos, e foram distribuídos 15.000 testes, 10.000 estão sendo distribuídos neste momento e nas próximas semanas serão produzidos mais testes. A gente espera, num prazo de 2 meses, ter uns quase 1 milhão de testes disponíveis. Atrelado a este processo, estamos fazendo parceria com laboratórios privados que também estão precisando de insumos para que a gente una esforços e a gente consiga ampliar a capacidade de testagem em todo o Brasil, conforme está sendo realizado na Coreia, por exemplo. Como é o critério da divisão entre os estados? A divisão é de acordo com a demanda, né? Nós temos um volume relativamente maior no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, por causa das próprias características de aglomeração de pessoas. Tem também a questão da capacidade. Os laboratórios centrais, eles têm uma capacidade média de 100 testes dia, então também tem que ser adequado à capacidade local. O teste ele não é individualizado. Cada placa do teste você consegue fazer em torno de 13 a 16 testes. Então tem que acumular 16 testes para fazer com um melhor aproveitamento do insumo, senão eu desperdiço o teste. Então, nós estamos colocando tudo isso na logística. É óbvio que o Brasil é enorme, tem uma demanda muito diferenciada. Agora há pouco mesmo, eu acabei de saber que o estado do Amapá, que até onde eu tinha informação, tinha 8 casos suspeitos no laboratório. Já tem 52 e não só 8, então, para cada situação nós estamos ajustando a necessidade local de acordo com a demanda. Lembrando que, desde o início da epidemia, da pandemia, lá em janeiro, nós havíamos informado a todos, vocês podem pegar as coletivas anteriores, vocês vão chegar àquele número de 100 testes nacionais. Então, inicialmente, a Organização Mundial de Saúde havia falado, olha, os países, ao atingirem 100 testes, não precisam mais realizar a coleta de todo mundo. Isso por quê? Porque o teste ainda estava sendo desenvolvido, nós não tínhamos nem quantidade suficiente
nem técnicas diferentes ou mais ampliadamente disponíveis. Como cada dia que passa nós estamos conseguindo produzir mais testes e facilitando a testagem de acordo com a definição de casos, o que vai acontecer muito em breve é que passaremos a investigar os casos internados, ou seja, todas as pessoas que estão internadas com síndrome respiratória aguda grave. Então, todos os casos internados serão testados 100% e vamos trabalhar na comunidade em geral com unidades de coleta sentinela, ou seja, nós não vamos ter em todos os locais, porque muito brevemente nós vamos chegar ao ponto de que nós vamos reconhecer que o vírus está no território nacional. Isso pode acontecer a partir da análise dos dados de hoje que estão sendo concluídos, pode ser amanhã ou pode ser na próxima semana. Então, isso vai acontecer e estes testes todos vão ter que ser equacionados de acordo com a maior demanda. Os 30 mil, quantos mil já distribuídos? 15 mil já foram distribuídos, 10 mil estão sendo distribuídos nesta semana. Boa tarde, deputados da mesa. Me chamo Diogo Puger, sou repórter da TV Cultura. A minha pergunta é às autoridades de saúde, se pelos locais, por exemplo, você falou, secretário, da internação do paciente que foi diagnosticado com o vírus, existe um cuidado, por exemplo, especial com esse hospital onde ele esteve internado? Até porque a gente sabe que o hospital geralmente é um ambiente de muita propagação. Específico, o paciente, quando ele internou, ele já entrou em processo de isolamento. Então, não há a possibilidade de ele ter contaminado outros pacientes dentro desse hospital. A precaução de isolamento respiratório foi tomada imediatamente, mesmo sem a confirmação do coronavírus. Ele era uma síndrome respiratória aguda grave, aparentemente, ele foi internado em função disso, mas teve uma boa evolução e ele, desde o primeiro momento, ele ficou internado num leito de isolamento. De lá ele saiu para casa e vai seguir no isolamento domiciliar. Então, em relação ao hospital, não há nenhuma orientação específica, mas sim desinfecção do leito que esse paciente utilizou e, enfim, o hospital segue aberto, segue funcionando normalmente. Aproveitando essa pergunta, eu gostaria de dizer que os pacientes, a maior parte deles, são pacientes que vão cursar de uma forma muito leve ou moderada da doença. Então, pacientes que tenham apenas febre, tosse, ou coriza, ou enfim, mal-estar do corpo, dor no corpo, preferencialmente fiquem em casa, né? Porque não há necessidade de sair correndo para qualquer busca de serviços de saúde de qualquer natureza. Aqueles pacientes que estiverem com sintomas um pouco mais severos devem procurar não os hospitais, tampouco as emergências, isso é importante que a gente diga. Não procurem a UPA, não procurem o pronto-socorro, não procurem o hospital, porque nós precisamos preservar essas estruturas para atendimento dos casos graves. E casos graves são pacientes que têm insuficiência respiratória, que têm dificuldade de respirar, esses sim devem ser atendidos nos hospitais. Vejam uma situação, e por isso nós temos insistido nessa orientação. Imaginem uma emergência de um hospital em que pacientes de outras patologias, pessoas que foram procurar o hospital para um outro atendimento, lá pelas tantas eu começo a misturar nesse mesmo ambiente pacientes com sintomas leves ou moderados eventualmente do coronavírus, e eu vou contribuir para distribuir esse vírus em toda aquela população. Então, de preferência, ficar em casa, tomar os cuidados básicos, como hidratação, enfim, cuidados como um resfriado convencional ou uma gripe convencional. Procurar os serviços de saúde daqueles casos mais moderados, e nós estamos tratando aqui de locais de coleta de exames de forma isolada das próprias unidades, para que a gente possa garantir segurança e não ter acúmulo nas unidades de saúde. Então, hospital, caso grave, sob indicação médica.
Secretário, a gente sabe da dimensão territorial do nosso estado e alguns municípios são muito distantes dos grandes centros. Como é que o governo também pretende dar assistência a esse povo que mora um pouquinho mais afastado do grande centro? Bem, nós conhecemos a extensão territorial do estado do Pará e, pensando justamente nisso, nós, ao traçarmos o plano de contingência para o estado do Pará, diferentemente de como foi tratado aqui na União em 2009, em que nós tínhamos apenas o Hospital Barros Barreto como referência hospitalar para casos graves, nós tratamos de ampliar esses hospitais para 11 hospitais em todas as regiões do Pará. Nós temos aqui na cidade de Belém o Hospital Viral dos Santos, a Santa Casa, o Barros Barreto, temos o Hospital Regional de Santarém, de Altamira, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Redenção, Breves, Paragominas. São 11 hospitais em toda a região, todo o estado do Pará, preparados e conectados conosco por um sistema de telemedicina para orientação de condutas nos casos graves. Já os casos leves e moderados, a orientação é para os 144 municípios, que estão todos interligados conosco com uma rede, com o mesmo protocolo, com as mesmas orientações sobre coleta de amostras, eventualmente, e uma rede de logística para coletar isso adequadamente, com proteção individual de quem está coletando, acondicionamento em caixas próprias que tem risco biológico, toda uma logística de transporte dessas caixas, desse material biológico para o LACEN, onde a partir de amanhã será feito todo o processamento, não só o painel viral dos vírus mais convencionais, como a influenza, por exemplo, o adenovírus e outros, mas também do coronavírus no próprio LACEN. Essa contribuição da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é a doação de duas máquinas, uma máquina extratora de RNA e uma outra máquina que é a que processa e que dá o resultado, vai nos dar uma grande ajuda no sentido de agilizar o processo de processamento dos exames e do resultado. Então, todo o Pará, nós tivemos um olhar para toda a população do Pará, e o plano de contingência ele prevê ações, serviços e providências de acordo com o momento para todos os paraenses, sem distinção de estarem na capital ou estarem no interior. Boa tarde, eu sou a Nara Bandeira, repórter do SBT. Primeiro eu queria saber por que ele foi liberado sem a confirmação do exame, do resultado do exame, o paciente, e como é que é feito esse monitoramento das pessoas que convivem com o caso confirmado, porque a gente sabe que o paciente é isolado, mas como é que é feito esse monitoramento? O senhor disse, governador, que está em contato com essas pessoas, mas como é feito para a gente tentar entender melhor, por favor? Posso responder, Anderson? Bem, isso é importante deixar claro. Ele não estava internado porque ele tinha uma suspeita de coronavírus. Ele estava internado porque ele tinha síndrome respiratória, que em algum momento houve uma indicação da internação hospitalar. Ele foi feita uma tomografia, ele tinha uma consolidação pulmonar, sugestivo atentado um pouco mais grave do que o convencional. Então, por isso ele foi internado. No momento que se suspeitou que ele poderia ter sido infectado pelo coronavírus em função da história de ele ter ido ao Rio, de ter voltado, etc., inicialmente ele foi tratado com antibióticos, inclusive, porque ele tinha um quadro infeccioso convencional. Mas ele foi coletado pela história pregressa de ter ido ao Rio de Janeiro e ele foi liberado independente do resultado, porque ele nunca foi internado por ser um suspeito de coronavírus. Isso é preciso ficar claro. Então ele foi liberado, assim como qualquer outro paciente que tenha eventualmente cursado de uma forma leve ou moderada, sequer internaria, ele poderia ficar diretamente no isolamento domiciliar. O que nós orientamos e o que esse paciente vai fazer daqui para frente? Ele saiu do hospital, de onde ele estava em isolamento, foi para sua casa, para o seu domicílio, orientado a usar máscara, e todas as pessoas que tratarem com ele vão usar máscara também para que se protejam e não contraiam também o coronavírus. Então, são orientações muito simples. A partir de agora, nós vamos monitorar, temos o contato dele,
permanentemente, ele vai ligar para a CESP eventualmente, nós vamos monitorar esse caso, e se ele tiver alguma necessidade especial, o Estado estará pronto para ir à casa dele e ajudar, enfim, tomar providências adicionais. Mas ele, a partir desse momento, ele é um caso leve, moderado, que deve ser tratado em domicílio. Uma dúvida que muita gente tem é se você teve contato com alguém com suspeita de coronavírus. Eu conheço pessoas que tiveram contato com pessoas em outros estados e ficaram em isolamento porque a empresa decidiu que ela ficasse alguns dias. Qual a orientação que os senhores dão para quem passa por isso? Deve comunicar às autoridades? Quais seriam os canais para que a gente saiba fazer da forma correta? O secretário Anderson vai responder. Todo o tempo, desde o início dos nossos trabalhos, nós temos colocado a orientação de que isolamento ele é uma decisão do médico. Então, de acordo com características clínicas, o médico pode falar, olha, você tem que ficar no isolamento hospitalar. Ou em outras condições, como na maioria das vezes acontece, você vai ficar em isolamento domiciliar. Só é indicada o isolamento para os casos sintomáticos. Em algumas situações, e aí por decisão local, o isolamento voluntário, que muitas vezes alguns estão fazendo, essas pessoas precisam fazer o monitoramento do seu quadro clínico, da temperatura, e procurar uma unidade de saúde caso apresente febre e tosse. Se tiver febre e tosse, procura uma unidade básica de saúde ou um consultório, um consultório médico, não precisa ir para o hospital. Por que isso? Porque nós estamos entrando no período do outono. O período do outono marca o aumento do número de casos e da transmissão de vírus respiratórios. Então, simultaneamente, além do coronavírus, temos os vírus influenza A, influenza B, temos os vírus essencial respiratório, para influenza, entre outros. Então é importante que, diante da apresentação de febre e tosse, que essa pessoa procure a unidade de saúde básica, porque o médico vai lhe prescrever, se ele apresentar quadro de alguma doença crônica associada, como diabetes, hipertensão, e vai lhe prescrever o Tamiflu, que é o medicamento oseltamivir para a influenza. Se ele não tiver a indicação do medicamento, o médico também pode investigar um quadro bacteriano, porque também tem outras doenças que podem causar febre e tosse, por exemplo. No entanto, se a pessoa que estiver em isolamento apresentar falta de ar é uma manifestação grave, precisa ir para uma unidade de urgência no hospital. Mas nós não estamos recomendando o isolamento de pessoas que simplesmente por terem tido contato com o caso suspeito e não terem nenhum sintoma respiratório para ficar em isolamento. Não há indicação nessa situação. A única situação que isso se faz, que esta medida se faz necessária, é, por exemplo, nos familiares, nos contatos domiciliares, deste caso confirmado aqui do Pará. Então, quem mora no domicílio, que a gente chama de contato domiciliar, que são as pessoas que têm relação íntima ou prolongada, né? Esposa, filhos, a equipe de apoio domiciliar, a empregada, ou sei lá, como que essas pessoas convivem, que condições que elas vivem. Nestes casos, nós orientamos que faça o isolamento por 14 dias. A Secretaria orienta como vai ser o monitoramento. Em alguns lugares, o monitoramento se dá por telefone. A equipe de vigilância liga uma vez por dia para checar como está o estado de saúde. Ou então, dependendo do local, há uma visita da equipe de saúde local, da equipe da unidade básica, para acompanhar como que ele está, como que está a pessoa, orientando como medir a temperatura, como anotar, porque nós estamos num momento de aprendizado da dinâmica deste vírus dentro da sociedade brasileira. Nós não tínhamos esse vírus circulando, então estamos aprendendo também.
Então, estes casos domiciliares, eles auxiliam muito mais a compreensão da doença, para que a gente possa dizer como é a história natural da doença, do que somente testar a população como um todo, né? Então, nós temos aqui no Brasil realidades diferentes, né? Então, nós temos o norte do Brasil com o inverno amazônico, que tem características completamente distintas do inverno no sul do país, com alterações climáticas, mudanças importantes, mas as pessoas estão circulando, estão indo para o sul, locais mais frios, voltando para cá. Então, nós estamos ainda, né, temos aqui o inverno de maio, o verão até maio, e de junho em diante o verão amazônico, e o inverno no resto, o verão. Nesse contexto, será muito importante isso que o governador e o secretário Beltrame estão fazendo, porque, para vocês terem ideia, a vacina de influenza, ela é atualizada todos os anos. Todos os anos temos que produzir uma nova vacina, porque os vírus eles vão sofrendo mutações. Na medida que nós ampliarmos aqui no estado do Pará e nos demais estados da região amazônica, uma compreensão melhor da sazonalidade dos vírus respiratórios na região amazônica, talvez no futuro a gente chegue à conclusão que a vacina para essa região seja mais adequada ao modelo do hemisfério norte, não do hemisfério sul. Então nós precisamos ampliar a capacidade de detecção, e este é um dos legados que essa pandemia, eu espero que deixe para a gente qualificar a vigilância das síndromes respiratórias. O coronavírus é apenas mais um vírus que causa doença respiratória. E é importante destacar, 30% das doenças respiratórias tem algum coronavírus envolvido. Então, o coronavírus não é uma novidade. O coronavírus, ele circula. São 42 espécies diferentes de coronavírus, 7 delas causando doença em humanos. Então, nós temos que nos atentar para isso. Complementar e dizer e informar a todos que o governo do Estado do Pará, de comum acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, hoje nós não temos uma rede sentinela para influenza no Pará. Não temos nenhum ponto de coleta, porque isso ao longo dos anos nunca foi feito no estado do Pará. Então a vacina não tem cepas circulantes no estado do Pará. Então já acertei com o secretário Anderson que muito em breve já começaremos a ter nas principais cidades a coleta do que nós chamamos de rede sentinela para a influenza, ou seja, a coleta de amostras de qualquer síndrome respiratória, de qualquer síndrome gripal, que vai permitir que a gente identifique quais são os vírus que circulam com mais frequência no Pará e contribuir dessa forma que as cepas que estejam circulando no Pará façam parte da vacina nacional, porque isso não acontece em função de não termos uma rede. Então, é uma providência que o governo do Estado, o governo Helder, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, assumiu já esse compromisso, já firmamos esse compromisso com o Ministério e já vamos começar a implantar imediatamente a rede sentinela da influenza e das coletas regulares de amostras dos vírus respiratórios circulantes do Pará, para contribuir com a melhor, que a vacina seja customizada também para o norte do país. Obrigada. A última pergunta, já passo para o colega, é só dizer em quanto tempo acelerou com esses novos equipamentos, por favor, o resultado do teste. Já passo para o colega. Obrigada. Eu acho que é importante dizer também, Anderson, dessas dois equipamentos que o Ministério está doando da Secretaria, para a expectativa da chegada, enfim, informações que eu acredito que sejam relevantes. O tempo de realização, a sua pergunta é muito importante para esclarecer alguns aspectos em relação aos testes. O teste que nós fazemos no Brasil, ele já é um teste rápido. Ele chama RT-PCR, ou reação
de transcriptase reversa, da reação da cadeia de polimerase, ou seja, ele pega o vírus e amplifica em tempo real. Ou seja, o teste, na hora que entra na máquina, o resultado sai em 1h30, 2 horas. Esse é o tempo de realização. Com estes equipamentos que nós vamos, a partir da semana que vem, enviar para o estado do Pará, e aí tem que instalar, tem que configurar o equipamento, tem que colocar na sala adequada e tal, tudo mais, ou seja, não é uma máquina de impressora, ou seja, tem que fazer algumas adaptações. Nós esperamos ampliar a capacidade de realização de teste, porque hoje nós temos uma máquina e a quantidade de etapas que temos que fazer, eu vou eliminar aquele conjunto de pessoas que vão ter que manusear, fazendo muitos exames simultaneamente. Então, o tempo do teste continua o mesmo, ou seja, ele vai continuar sendo o resultado saindo em 2 horas a partir do momento que a amostra entra na máquina. Porém, ao invés de fazer 23, eu vou aumentar para 124, a depender da capacidade da demanda local. Então, é nesse sentido, tá bom? Nada. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Caio, sou do Portal G1. Primeira pergunta para o secretário Beltrame. Você disse que o paciente diagnosticado com coronavírus chegou do Rio de Janeiro no dia 2, apresentou sintomas dia 6. Eu queria saber quando foi feito o primeiro teste com ele do coronavírus e quando ele vai poder voltar ao convívio normal, se ele já está em isolamento em casa e quando poderá voltar ao convívio normal. Ele chegou realmente no dia 2 do Rio de Janeiro e apresentou os primeiros sintomas no dia 6. Ele ficou inicialmente em casa, ele teve uma piora e com agravamento ele procurou o médico, o seu médico particular. Ele acabou sendo internado pela Unimed, num hospital privado aqui de Belém. Fez uma tomografia que apareceu um padrão radiológico que poderia sugerir algo diferente, em vez de uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia viral ou uma pneumonite. E a partir daí, nesse momento, houve a decisão da coleta da amostra, que aconteceu dia 12, chegou no LACEN, hoje nós estamos no dia 18, ela chegou no dia 14 no LACEN, fez o primeiro painel e hoje saiu o resultado do coronavírus positivo no Evandro Chagas. Esse foi o histórico do paciente. E outra pergunta, durante esse período, enquanto ele ainda não tinha feito o teste, mas tinha dado entrada no hospital, ele ficou em isolamento como um paciente suspeito ou não? Ele, em nenhum momento, ele foi considerado suspeito no início, porque ele então, não entrou em isolamento? Ele entrou em isolamento porque ele tinha uma síndrome respiratória aguda aparentemente grave e que é indicado como um isolamento, aparentemente uma virose ou uma infecção bacteriana, então que ele usou antibióticos e ele foi isolado preventivamente. Então, desde que ele entrou no hospital, ele esteve em isolamento o tempo inteiro. Quando houve a suspeita de que poderia ser algo que pudesse sugerir o coronavírus, foi feita a coleta e confirmou o caso. Ele já estava bastante melhor, o governador conversou com ele, eu conversei com ele por telefone, e ele já tinha saído do hospital e está em casa com as orientações de cautela e de isolamento. Ele deverá ficar em casa provavelmente mais 14 dias. Enfim, a partir desse momento ele está liberado e vai ter a vida normal sem qualquer restrição. Agora para o secretário Wanderson, uma pergunta. A gente tem recebido, na verdade, muitas reclamações de pessoas que buscam laboratórios aqui no estado para tentar realizar o exame do coronavírus e não conseguem, por falta de testes, de acordo com os próprios hospitais. Eu quero saber se agora, com esses novos testes que chegam no estado, teremos testes para todos e quais laboratórios estão habilitados para realizar esses testes? Eles não são para todos. Os testes são para casos sintomáticos e vai chegar um momento que nós vamos fazer somente para os casos graves e, na população em geral, em unidades de coleta sentinela. Não existe nenhum lugar no mundo que está fazendo teste em todas as pessoas. Não existe suprimento para isso. Houve um momento em que os laboratórios, na medida que tiveram capacidade de
comprar alguns insumos, realizaram testes, inclusive, de pessoas assintomáticas, contrariamente à orientação do Ministério da Saúde, e, obviamente, não estão conseguindo suprir a demanda, porque não existe fornecedores no mundo que deem conta de suprir a Europa, Estados Unidos, a Ásia e o Brasil com 200 milhões de habitantes. Então, as definições de caso, elas são para identificação da circulação viral e para a saúde pública. É importante destacar que para o paciente saber se tem coronavírus ou se não tem coronavírus, não muda o manejo, não muda a forma como o médico deve tratá-lo. Por quê? Não existe um medicamento para matar o vírus, não existe uma vacina contra o vírus. Então, a compreensão se tem ou não teste é simplesmente para orientar as pessoas para ficarem em suas casas, aguardando até os 14 dias, evitando assim a dispersão do vírus. Eu compreendo que muitos querem saber, minha gripe é coronavírus ou é influenza. Nós não vamos conseguir fazer isso para toda a sociedade, é impossível termos teste para toda a sociedade. Agora, os casos graves, é fundamental que sejam testados todos. Por quê? Porque a partir dos casos internados, nós teremos maior compreensão se o vírus está sofrendo mutações, se o vírus está sendo mais agressivo e se está ocorrendo ou não co-infecção com outros vírus respiratórios. Na literatura da Ásia e da Europa, a gente sabe que em torno de 6 a 7% pode acontecer em torno de 6 a 7% de co-infecções. Nós não sabemos ainda como vai ser no Brasil, por isso que é fundamental termos em mente que o teste não é para todo mundo, é para os casos sintomáticos de acordo com a definição de caso. Em relação aos laboratórios habilitados, quais são os laboratórios no Pará que agora são habilitados para fazer a medição? Todos os laboratórios públicos do Brasil, então os laboratórios centrais, o LACEN do Estado do Pará. No Pará nós temos o LACEN, o Laboratório Central do Estado, e temos também o Instituto Herônimo Chagas, que está aqui, ligado à Secretaria de Vigilância e Saúde, que eu estou secretário, e também temos lugares ligados à rede privada, como por exemplo em Brasília tem o SEIB, em São Paulo tem o Albert Einstein, em Belo Horizonte tem o Hermes Pardini. Então, eu não sei se aqui no Pará algum laboratório, aqui tem SEIB também, então esses laboratórios já estão habilitados para fazer o teste. Então nós estamos trabalhando com eles também, porque o importante para a gente é conhecer a dinâmica da epidemia, não necessariamente o teste isolado. Obrigado. Viu? Boa tarde. Sou a Tâmara da RBA-TV, filial Band aqui. Governador, eu queria que o senhor explicasse para a gente a questão das 23 UTIs já disponibilizadas que o senhor vem anunciando, como é que elas vão funcionar, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. E também queria que o senhor reforçasse que após essa confirmação, a gente já vê aí pelas redes sociais, muita gente já apavorada indo nos estabelecimentos, até fazendo estoques. A gente recebeu algumas fotos já disso, da população realmente preocupada. Então, eu queria que o senhor falasse esses dois casos comigo. Com relação à questão das unidades de tratamento intensivo, nós temos próximo de 700 unidades de tratamento intensivo na rede pública do Estado. Estas todas compõem a oferta do dia a dia do Sistema Único de Saúde em nosso Estado. Nós tomamos a decisão de que nós não iríamos criar uma concorrência para a rotina demandada de UTIs no Estado com este novo fator a partir das demandas que venham a surgir oriundas do coronavírus. Imediatamente nós agimos no intuito, junto a hospitais regionais, para viabilizar a estrutura de equipamentos de UTIs para isolamento, adequamos espaços para
garantir esta oferta. E fizemos contato com o Ministério da Saúde porque nós temos um detalhe que acaba, na verdade, sendo de profunda relevância: a escassez de equipamentos para compra de todos os componentes de conjunto de equipamentos necessários para montar uma UTI. O mundo inteiro está recorrendo a estes equipamentos. E chegamos a uma estratégia que, inclusive, foi internalizada pelo secretário Beltrame no CONAS, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e encaminhado para o Ministério Ministério da Saúde, para aluguel de kits de unidades de tratamento intensivo. Portanto, alugar todos os equipamentos necessários e fazer uma distribuição para todas as unidades da federação. No domingo passado, nós tivemos a validação por parte do Ministério, a concordância com a proposta, totalizando inicialmente 540 leitos, porém projetando, em havendo a maior demanda, ampliará-se até 2.000 kits de UTIs. Fizemos uma divisão entre os estados que oportunizam 20 estruturas para cada estado, somando-se as estruturas já existentes. Então, no estado do Pará, nós teremos até os próximos dias 24 leitos que estarão bloqueados exclusivamente para demandas oriundas do coronavírus. Se for necessário ampliar este número, nós ampliaremos este número. Mas é fundamental que nós possamos, por exemplo, perceber que hoje, Anderson, me confirme, nós temos quantos pacientes no UTI 2 no Brasil? 5, de corona, certo? 5. Nós temos 5 pacientes no Brasil todo demandando serviços de UTI. Então, nós estamos disponibilizando 24. Destes 24, 3 estão montados em hospitais públicos, Abelardo Santos e também no Hospital Santa Casa e Barros Barreto. E hoje nós recebemos uma oferta da Beneficente Portuguesa, também se disponibilizando a bloquear um leito. E todos os outros kits, eles estarão disponíveis para serem distribuídos mediante as demandas. Então, por exemplo, nós já estamos com os nossos hospitais todos preparados para receber, porque eu não posso colocar um leito de UTI para coronavírus na estrutura já montada dos leitos comuns de UTI. Portanto, nós separamos em todos os 11 hospitais estruturas de isolamento para, ao momento em que demandar a UTI, por exemplo, no Marajó, houve uma demanda de um paciente de UTI no Marajó, eu não vou deslocar esse paciente para Belém, eu vou deslocar um equipamento para Breves, e lá eu estarei montando no Hospital Regional do Marajó aquela estrutura para atender o paciente lá. Não é conveniente ter que transladar o paciente por todas as razões que conhecemos e as particularidades, inclusive, do nosso Estado neste contexto. Portanto, tranquilizar. E também o Ministério aprovou um repasse per capita de R$ 2 per capita para o custeio destas operações, o que garante com que os estados possam ter capacidade de custear as operações que estejam por vir. Sobre a situação de alarme da população? Com relação a isto, é muito importante tranquilizar a população. Primeiro, destacar e fazer um apelo. A fake news, neste momento, é um desserviço à população. Nós estaremos estimulando um sentimento de pavor na sociedade. Portanto, que a população possa ter acesso às informações a partir dos veículos oficiais, a partir dos veículos de comunicação, e ter muito cuidado em fazer o filtro das informações que chegam, seja através das redes sociais e das diversas redes sociais, sob pena de nós criarmos um ambiente
absolutamente de histeria social, que seguramente só prejudicará e acentuará este momento que todos nós estamos vivendo. Então, este é um apelo que eu faço. Nós temos informações de uma procura por unidades de saúde, de uma procura elevada por hospitais. Então, pedir e orientar que as pessoas possam, como disse o secretário Beltrame, nós temos etapas. Se você, porventura, estiver apenas com coriza, você fique em casa, você faça o tratamento em casa. Se você associar coriza, tosse e febre, procure uma unidade básica de saúde. Não procure um hospital, não procure urgência e emergência. Procure exclusivamente uma unidade básica de saúde. Se você estiver com restrição respiratória, aí sim, procure um hospital. Procure uma unidade de urgência e emergência. Portanto, são algumas etapas que cada cidadã e cada cidadão deve fazer. E cabe ao poder público estar pronto para servir, para proteger. Mas cabe a cada cidadã e cidadão ter a consciência e ter a informação para uma colaboração conjunta. Nós só vamos vencer o coronavírus se nós trabalharmos conjuntamente com a sociedade, com as pessoas de bem, com cada brasileiro, com o suporte do Sistema Único de Saúde, que demonstra claramente feliz um país que tem o Sistema Único de Saúde, que com todas as dificuldades demonstra a sua estabilidade e a importância que hoje nos reporta. Queria destacar um último ponto dentro do olhar de dar tranquilidade para a população. Nós tivemos no início desta década o fator do H1N1. O H1N1, apenas por comparação, eu acho muito importante isso, Anderson, e por isso vou tomar esta liberdade. O H1N1, ele infectou 35 mil brasileiros. 35 mil brasileiros. Levou a óbito 2.800 brasileiros. E nós não assistimos a esta condição de pavor que a sociedade toda está. Os números do H1N1, comparados com o número do coronavírus, eles são muito significativos e merecem um destaque de comparação para mostrar que o Brasil enfrentou o H1N1, que teve uma dimensão de escala de pessoas contagiadas absolutamente maior do que o coronavírus, que levou a óbito um número absolutamente estrondoso comparado até o momento com o coronavírus. A letalidade do H1N1 é de 17%, enquanto que o coronavírus é algo próximo de 3%. Portanto, da mesma forma serena e tranquila, com responsabilidade, com preocupação, mas acima de tudo com responsabilidade e tranquilidade, é que nós temos que enfrentar esta questão do coronavírus. E particularmente agora, a partir das 3 da tarde, quando o estado do Pará entra para a estatística entre os estados positivados com casos de coronavírus positivos, nós deveremos, primeiro, prosseguir com a orientação para a população. Nós já tomamos todas as medidas de precaução, inclusive antes de acontecer um caso positivo no estado. Diminuímos o estímulo a uma rotina de concentração de pessoas através da suspensão de aulas, seja na rede pública e a rede privada também aderiu. Fizemos as medidas no sentido de restringir eventos públicos em até 500 pessoas. Orientamos com que o transporte coletivo passe por higienização e oferte para a população álcool gel. Garantimos, através do PROCON, através da Polícia Militar e da Polícia Civil, uma fiscalização forte
para que não haja sobrepreço, para que não haja uma exploração comercial mediante a excessiva busca por álcool gel e por outros itens como máscara e etc., na rede de farmácias, supermercados, no comércio em geral, e vamos continuar, inclusive hoje pela manhã já houve um auto de infração por parte do PROCON em um estabelecimento comercial que estava cobrando de forma abusiva álcool gel. Nós estamos trabalhando em paralelo, e isto é uma primeira informação aqui, nós estamos trabalhando em paralelo para aquisição, seja diretamente pelo governo, seja por parceiros de empresas que atuem aqui, de um grande volume de álcool gel, que o governo estará disponibilizando, como também de sabonetes para ajudar na higienização das pessoas. Nos próximos instantes nós devemos estar divulgando quando isto for validado. Isto permitirá, inclusive, uma ampla oferta de álcool gel que o governo do Estado estará tendo a oportunidade, seja para abastecer a rede pública onde circula a sociedade, como também ter uma atenção na distribuição e no acesso às pessoas que estão em condições vulneráveis. E queria, não sei se tem mais alguma outra, ainda temos? Então, devolver, desculpe, que eu quero queria no final poder destacar a campanha de vacinação, que é muito importante que nós possamos aproveitar. Era sobre justamente isso que eu ia perguntar agora, governador. Agora, dia 23, a gente vai ter a campanha de vacinação, então, quais as orientações também nas unidades, já que vai ter uma concentração maior, então aproveitar para reforçar isso também. Nós temos um calendário da campanha de vacinação, que é o calendário nacional, onde nós estaremos no dia 23 de março, sendo a primeira rodada da campanha de vacinação, com o público-alvo idosos e profissionais de saúde. No dia 16 de abril, nós faremos a segunda rodada com professores profissionais da área da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos. No dia 9 de maio, será a terceira rodada. A terceira rodada são crianças de 6 meses a menos de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência. Estas são as 3 etapas com foco gradativo dentro do público que apresenta maior atenção, que representa o maior risco. Perguntei hoje para o secretário Anderson. E os demais? A estratégia do Ministério, já que é o Ministério que fornece estas vacinas, é fazer uma contabilidade, uma checagem, mediante o cumprimento destas 3 etapas, para identificar qual é a oferta de vacina ainda existente, para em seguida divulgar uma nova rodada para os demais componentes da sociedade que não estejam nestas 3 rodadas iniciais. Nós estamos muito preocupados em face a este momento com a procura excessiva, portanto é muito importante a divulgação e faço um apelo a todos os veículos que possam nos ajudar na identificação de segmento por segmento, correlato às datas, e nós estaremos fechando parceria até lá e divulgaremos para que todos os serviços sejam nas unidades básicas de saúde, para que sejam nas farmácias do Estado. Portanto, nós estaremos em parceria com farmácias para que descentralize das unidades de saúde. Nós vamos levar os serviços para as farmácias, sendo tudo sem custo. Farmácias
supermercados, hoje já fechei com shopping centers, portanto nós vamos descentralizar das unidades básicas de saúde para não correr risco das pessoas, principalmente em se tratando de categorias da sociedade, por exemplo, idosos, por exemplo, senhoras gestantes, crianças, para que não haja uma concentração que leve ao atendimento prejudicado ou demorado para a sociedade. Olá, boa tarde. Me chamo Amanda Pereira, da Record TV Belém. Minha pergunta é para o representante do Ministério da Saúde em relação a esses benefícios a curto prazo para a população referentes a esse treinamento técnico que houve no Pará. O que a gente pode falar sobre isso? O principal benefício é a resolutividade da investigação dos casos no nível estadual, no nível local. Até então, até hoje, os estados tinham que enviar as suas amostras ou para o Instituto Evandro Chagas, que fica aqui em Belém do Pará. Então, para o estado do Pará, o que vai acontecer é que o laboratório central não precisará enviar para o Instituto Evandro Chagas para realização, liberando assim a oportunidade para que o Instituto possa apoiar aqueles locais com maior fragilidade. Segundo, é que nós estamos ampliando estes testes ou esses equipamentos, eles vão permitir aumentar a capacidade para outras epidemias. Então, o equipamento é o mesmo que se faz para dengue, que se faz para zika, para chikungunya e para outras doenças. Então, a gente amplia a capacidade para outras situações, não somente para o coronavírus. Então, tem os benefícios da oportunidade e também da ampliação de serviços que vai ser oferecida à população. A minha segunda pergunta é em relação a esse grupo de risco. A gente tem falado muito dos idosos, dos hipertensos, e em relação às grávidas. Existe o risco de transmitir o vírus para o bebê e quais seriam essas recomendações específicas? Olha, como é que funciona? De uma população, pegando a população total, de cada 100 pessoas, 80 não vão apresentar nenhum sinal e sintoma, e quando apresentam alguns sinais e sintomas, são sintomas leves, que a gente chama de oligossintomáticos. Então, de cada 100, 80 nós não vamos nem conseguir identificar, porque nós não vamos saber que eles estão com o vírus. Dos 20 que vão apresentar algum sintoma, dessas outras 20 pessoas, 80% delas, 80, 81%, vão apresentar quadros leves, que não vão ficar no hospital, vão ficar nas suas casas, no monitoramento e isolamento domiciliar. Em torno de 15 a 20% podem ter necessidade de serem internadas para monitoramento. Desses que são internados, em torno de 5% podem precisar de UTI. Esse é o cálculo que nós estamos fazendo. Então, neste momento, nós estamos ainda no começo da epidemia no Brasil. Nós não temos ainda o pico como está na Itália, como está na França. Então, ainda não temos uma situação tão complexa quanto os italianos, coreanos e chineses tiveram. Oi, eu sou Denilson da Almeida, repórter do Diário do Pará. Eu vou resgatar talvez um pouquinho do que já foi abordado aqui, que não ficou claro para mim em relação ao paciente confirmado. Ele retornou a Belém no dia 2, no dia 6 manifestou os sintomas e procurou a especialidade médica. Eu pergunto, quanto tempo levou de fato para que ele tenha feito o exame que diagnosticou, já que o resultado saiu hoje, e não ficou claro se houve uma contraprova, se foi somente um exame feito. E a segunda pergunta é, a família, nesse intervalo de tempo, manteve contato com ele, ainda que nos 4 primeiros dias, entre 2 a 6, pode estar com o vírus no organismo, mas talvez não tendo manifestado os sintomas da doença. Como é que está sendo feito o monitoramento dessa família? Se eles tiveram contato com outras pessoas, mesmo no tempo em que
O paciente esteve internado. Repetindo aqui, vou tentar deixar mais claro. No dia 2, esse paciente chegou do Rio de Janeiro. Dia 6, ele começou a apresentar sintomas de febre, tosse, pouca tosse, mal-estar geral, dor no corpo, enfim, os sinais de uma infecção viral, uma síndrome respiratória. Ele procurou o seu médico e teve enfim, como ele estava com uma temperatura alta, 38 graus, a primeira hipótese levantada foi que ele estava com uma infecção bacteriana. Ele começou a usar um antibiótico. Ele foi para casa, começou a piorar em casa, retornou ao seu médico e, como ele já estava com alguma disfunção respiratória, a indicação foi de internação hospitalar e onde ele fez novos exames. E entre eles a tomografia computadorizada, que passou a ser sugestiva de um quadro de pneumonia viral. A partir daí, então, no dia 12 ou 13, ele fez a coleta fez com suave a coleta do material para ser examinado para qualquer outro vírus, inicialmente, e também para o coronavírus. Então, ele fez todo o percurso que qualquer paciente eventualmente suspeito faria. Inicialmente a amostra dele entrou no LACEN, ele fez o primeiro painel dos vírus respiratórios mais convencionais, mais comuns, influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, enfim, todos os testes foram feitos no LACEN. E ele foi negativo para todos eles. A partir daí, a amostra, uma alíquota, uma parte da amostra foi enviada ao Evandro Chagas. E lá, então, hoje, no dia de hoje, foi processado o exame dele, quer dizer, teve um processo todo de preparo da amostra e girou o exame. No dia de hoje teve a confirmação do coronavírus agora às 15 horas de hoje. Quanto aos familiares, eles podem estar infectados, eles não estão sintomáticos nesse momento, então não há indicação de coleta de exames para eventual identificação de um vírus, porque eles não têm nenhum sinal ou sintoma de que estejam infectados. No momento que eventualmente algum tenha os sinais e sintomas, o que são os característicos que tornem eles suspeitos de terem contraído o vírus, se coletará a amostra e enviará ao LACEN e já a partir de amanhã fará todos os exames, inclusive o coronavírus. Do ponto de vista de proteção dessas pessoas, o que foi orientado? Que esse paciente volte para casa, ele já está em casa, ele está usando máscara adequada e todas as pessoas que tiverem contato com essa pessoa, com esse paciente confirmado, deverão usar máscara dentro do ambiente domiciliar. Então, no momento que elas estiverem fora de casa, elas não precisam sair de máscara na rua porque não há sentido. Então, durante o período, esse paciente está num isolamento domiciliar e lá nós estamos em permanente contato. A CESPA tem contato com ele para saber, apareceu algum familiar com sinal ou sintoma, nós vamos fazer a coleta e vamos fazer o procedimento normal. Todos encerrados. Eu queria agradecer a toda a imprensa paraense, agradecer à sociedade paraense, agradecer de maneira especial a todos os profissionais de imprensa que prestigiaram este momento, cumprimentar mais uma vez o doutor Anderson, a doutora Gisele, cumprimentar a Beltrame, Lúcio e pedir à população calma, pedir à população tranquilidade, dizer que, como disse há pouco, qualquer sintoma, siga aquilo que está sendo orientado. Se tiver dúvidas, procure o site
do Ministério da Saúde, o site da Secretaria de Estado de Saúde, para certificar se determinada informação ela é verdadeira ou não. Nós criamos canais de contato, vou pedir que o doutor Anderson possa aqui falar o canal de contato do Ministério, o Beltrame da mesma forma também o contato da Secretaria de Saúde, para identificar se as informações são verdadeiras ou não. Evite retransmitir informações que não estejam validadas, para que você não multiplique a desinformação. Este momento é um momento de cooperação coletiva, em que todos devem dar a sua contribuição para que possamos nos proteger do vírus e nos proteger da desinformação do momento. E, claro, acompanhem a imprensa. A imprensa tem prestado um serviço importante, fundamental de esclarecimento, para que as pessoas possam se prevenir, para que as pessoas possam proceder mediante sintoma e que possamos evitar que, de forma desnecessária, crie-se um movimento de procura ao sistema de saúde que possa, inclusive, gerar uma concorrência de casos desnecessários com casos que efetivamente merecem a atenção imediata, e isto tudo é um processo que necessita da colaboração de todos. O Pará está preparado para isto. O Pará tem o seu plano de emergência e de contingência pronto desde janeiro. A sua estrutura de saúde, seja pública, seja privada, ela está absolutamente preparada para enfrentar este desafio. Nós temos dialogado com os demais poderes neste contexto, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Ministério Público, com as prefeituras municipais, com a Defensoria, com todos os órgãos, no sentido de construirmos ações que possam preservar servidores públicos, mas, acima de tudo, que nós possamos estar em absoluta compatibilidade com a nossa missão, que é servir a população paraense. Anderson, por favor, para nós concluirmos. Governador, muito obrigado. Nós temos no Ministério da Saúde que foi criado um serviço. O endereço é o www.saude.gov.br/coronavírus. Nesse site tem várias informações, tem o plano do Pará e de todos os demais estados, tem todas as informações. Tem um botão chamado Fake News. Lá tem um número de WhatsApp que as pessoas podem enviar as suas dúvidas e receber do Ministério da Saúde informação se aquela mensagem que ele recebeu é verdadeira ou falsa. Então, é um serviço de utilidade pública, tem uma equipe muito preparada, nós temos um banco de informações, tem muitas fake news que são replicadas, então elas voltam renovadas, mas muitas vezes parecem verdadeiras, mas são falsas. Utilizem o site da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério da Saúde, para se informar e, como disse o governador, também os canais de comunicação, os veículos oficiais, jornais, seja nos portais, seja nos jornais impressos. A imprensa brasileira tem feito um trabalho fundamental de esclarecimento e apoiando o Ministério da Saúde, o Governo Federal, na informação. Eu agradeço aqui a disponibilidade do governador de estar conosco nesta coletiva, nos permitir fazer daqui do Palácio esta comunicação, trazendo para cá um encerramento dessa atividade, parabenizar a Gisele, que é a diretora do Instituto Evandro Chagas e que tem uma tradição, são mais de 83 anos de tradição de prestação de serviços à saúde pública brasileira e é uma unidade ligada à minha secretaria que está aqui no Pará. Então, o Ministério da Saúde tem com o Pará, com o Estado do Pará e a região norte, uma relação de proximidade muito grande e nós agradecemos a todos os paraenses pela oportunidade e pela disponibilidade
de trabalharmos juntos no enfrentamento dessa emergência. Doutor Beltrame, muito obrigado. Vice-governador, muito obrigado. Em nome do ministro Mandetta, do presidente Bolsonaro e de toda a equipe do governo federal, agradecemos ao povo do Pará pelo apoio, pelo carinho, pela acolhida. Muito obrigado.